Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, o vosso podcast semanal sobre a melhor liga de basquetebol do mundo no vosso canal de desporto. Todas as semanas abordamos aqui alguns dos temas quentes da atualidade. É verdade que esta semana temos aqui um tema que está a ser pedido há muito tempo por muitas famílias. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Hoje, mais uma vez, com o Miguel Minhava e o Luís Avelanche e, claro, com o vosso contributo, porque obviamente isto só faz sentido com vocês e por isso temos também muitos tweets, muita interação, já sabem, deixem os vossos temas, as vossas questões com a hashtag NBA na Sport TV no Twitter e essa hashtag, Miguel Minhava, foi inundada desde que nós arrancámos com o podcast. Eu vou confessar que lá para casa que o Minhava andava a pedir-nos, a mim e ao Avelanche, desde o primeiro episódio, para sermos nós a lançar este tema. E nós, por simplesmente, eu e o Avelanche não queremos falar disto. Portanto, uma equipa que foi eliminada, que nem sequer chegou aos playoffs, não merece ser falada. Queríamos atirar isto só para outubro, mas o Minhava não resistiu e ao quarto episódio quer falar dos Lakers. Quero sim, senhora. O querer aqui é muito relativo. Isto para começar a jogar era com um minuto de silêncio, mas como nós estamos sempre com pressa, não, vamos dar fogo à peça. Porque, como dizias, Ricardo, muita gente lá em casa a querer falar dos Lakers. E eu tenho que fazer aqui rapidamente uma referência a um amigo meu que é o Chico, que é do Barreiro, que é grande fã dos New York Knicks e que desde o episódio 1 está a dizer: mas tu não falas dos Lakers, bateste nos Knicks logo a começar e o Lakers nem vê. É verdade. Tem razão e portanto cá está Chico, isto é só para ti. Aproveita. E obviamente devido aos pedidos dos nossos telespectadores e porque de facto as dúvidas são mais do que as certezas em relação aos Lakers, o que não era suposto para uma equipa que tem aquele que para muitos é considerado o melhor jogador do mundo, o LeBron James. Dúvidas essas, e eu quando vi uma frase do J.J. Redick é que me soou de facto o alarme, a dizer que os Lakers neste momento não são um bom local para ser treinador. Isto para mim, ou Los Angeles em específico, os Lakers, não é um trabalho apelativo. Isto para mim acho que é sintomático. Estamos a falar, concordando ou não, alguns de um dos franchises emblemáticos da NBA, que tem o melhor jogador do mundo para muitos, que tem um Anthony Davis e os treinadores não querem ir para lá. O que é que se passa? E que conseguem aliciar muita gente a ir para lá, enfim, é um mercado grande. Não é suposto. Na Califórnia há 4 equipas, normalmente os Sacramento Kings são a tal que não é muito apelativa, passamos a ter os Lakers junto aos Kings. Digam vocês, é que vocês leem esta frase e percebem exatamente o que é que o J.J. Redick está a querer dizer. Eu por acaso não subscrevo a frase. Eu acho que... Não? Falta... Mas não percebes o que é que ele quer dizer? Não. Acho que falta ali uma barra a dizer que não é só a posição de treinador, de jogador também. Ok. Não, eu acho que... A não ser o pessoal que não gosta de fazer muitos jogos e quer sair de cena antes de chegar ao playoff. Eu acho que o que o J.J. Redick quer dizer é que nesta fase dos Lakers, neste momento da vida dos Lakers, a posição de treinador não é uma posição apetecível porque há muita pressão, têm que lidar com, se calhar, a fase final da passagem do LeBron James pelos Lakers e isso vai obrigar a uma reconstrução. Portanto, eu só acrescento outra coisa e estão agora a colher os frutos da imensidão das neiras que fizeram ao longo deste ano. Obviamente. E eu aqui, rapidamente, treinadores que já foram associados aos Lakers. Não temos tempo. Sendo que agora temos 3 que supostamente são os finalistas, mas continuam a haver notícias que os Lakers estão pelo canto do olho a olhar para o Doc Rivers, o que ainda é mais assustador. É um 3+1. Aí é que eu acho que é o ponto de classe. É um 3+1. É como aquelas casas que têm um anexo. Portanto, Darvin Ham, que à partida será o treinador que está neste momento mais bem cotado para ser treinador dos Lakers. Por causa da experiência acumulada que tem a ver com isso. Terry Stotts, que pelo trabalho que fez em Portland, não foi mal, mas defensivamente a equipa não existia, também acho que é uma boa opção. Kenny Atkinson, que gostava. Doc Rivers, que parece continuar aqui a ser o eleito e que se estivesse disponível já estaria contratado, pelo menos é essa a ideia que vai passando tendo em conta as notícias que saem cá para fora. Depois Quinn Snyder, Sam Cassell, Steve Clifford, Mike Brown, felizmente já está nos Kings, Nick Nurse e uma notícia que também veio há poucos dias a público, que supostamente o Juan Howard não quis aceitar uma possível vaga. Sim, mas mais porque na Universidade de Michigan ele está a treinar os 2 filhos e não quer deixar esse contexto para ir para os Lakers. Porque a Universidade de Michigan é a Universidade de Michigan. Eu disse o Mark Jackson. Não é os Lakers. Não disse o Mark Jackson. Saltei aqui, não sei se foi por acaso, o Mark Jackson também foi associado aos Lakers e o Doc Rivers. Ou seja, o que é que isto está a entender? É que o rumo, se existe algum, não está definido.
Pelo menos é essa a ideia que me passa. Não há, pelo visto, ou se calhar é o Doc Rivers, mas como não pode ser o Doc Rivers, tem que ir à procura do treinador. O que também não deixa de ser curioso, tendo em conta aquilo que temos assistido nos Philadelphia 76ers, os problemas com os jogadores, com os egos. Portanto, os Lakers eu acho que seria um sítio ideal para o Doc Rivers brilhar ainda mais. E depois olhamos rapidamente para aquilo que foi feito ao longo dos anos. As escolhas de draft, eu não sei quando é que é a próxima, deve ser para 2025. Portanto, os Lakers conseguiram colocar-se numa posição em que só podem assinar jogadores de contrato mínimo, o que é fantástico. No ano passado gastaram a mid-level exception, que é até pode ser uma solução interessante, com o Kendrick Nunn, que não fez um único jogo pelos Lakers. Quem me dera. E era um jogador que ia a Miami já ia dando... Não sei, ou seja, eu não gastaria a mid-level exception num jogador como o Kendrick Nunn. Eu sei que agora é mais fácil falar porque ele não jogou, mas eu não teria ido por aí. E depois... eu sei que o Luís Avalanche vai já saltar em cima de mim. Eu acho que o ano passado foi a cereja no topo do Russell Westbrook. Porquê? E já nem falando aqui da questão do valor enquanto jogador do Westbrook e do seu encaixe nos Lakers. São 47 milhões este ano. Esse dinheiro podia dar para ir buscar 2, 3, 4 jogadores de bom nível. 2, 3 pelo menos. E nesta altura os Lakers estão completamente de mãos atadas. E para adicionarem peças vai ter que ser com contratos mínimos, porque nem sequer escolhas de draft têm. Mas a questão do Russell Westbrook, eles podem ainda tentar encontrar uma forma de o trocar para o outro lado. Ainda por cima, é um ano que antecede a chegada ao draft do Victor Wembanyama. Vai haver de certeza algumas equipas interessadas em perder durante a época e absorver o contrato, uma solução tipo John Wall, se calhar. Exatamente. Portanto, essa solução eventualmente poderá, não vou dizer ser fácil de resolver. Agora, a questão que tu trouxeste aqui inicial, a questão dos treinadores, eu quero até fazer-te algumas perguntas em relação a isso, como se calhar a pessoa mais avalizada, não me ligaram. O maior interessado. Não me ligaram ainda. Pronto, estás no mercado ainda disponível. Não se perdia nada, tendo em conta a lista. Darvin Ham, Terry Stotts e Kenny Atkinson. Eu gosto muito do Kenny Atkinson. Terry Stotts, se calhar a pensar numa forma de resolver os problemas que eles tiveram no ataque no ano passado, a forma como encaixar o Westbrook, se a ideia for manter o Westbrook durante algum tempo para o valorizar, para a meio da época poderem tentar despachá-lo para o outro lado, pode ser, a ideia poderá ser essa. Kenny Atkinson, enfim, a experiência que ele tem muito positiva foi numa equipa em reconstrução, não é o cenário dos Lakers nesta altura. Exato. Sim, eu falava aqui simplesmente do trabalho que ele fez, que eu gostava muito de ver Brooklyn a jogar. E Darvin Ham, que é um treinador inexperiente, é treinador adjunto, é verdade que é um dos mais cotados da liga, segundo consta, está há vários anos como adjunto de Budenholzer em Milwaukee e tem sido responsável pela defesa de Milwaukee. Agora, nunca sabemos, sempre um ponto de interrogação quando um adjunto passa para treinador principal. Aliás, o Kevin Durant dizia isso na entrevista ao David Letterman, que o treinador principal é apenas para gerir egos, e o Darvin Ham supostamente é alguém que não tem papas na língua. Não sei até que ponto, eu não sei se ele é mais novo que o LeBron James, não sei. Estás a chamar velho ao LeBron James? Não, estou a chamar novo ao Darvin Ham. Aliás, o Will Hardy, que andava também a ser falado para o Sacramento Kings, tem 33 anos, ou 34. Portanto, agora, a questão é, estavas aí a dizer que estes nomes não são nomes de topo, do que está de pessoas, de treinadores que estão disponíveis. Quem é que alguém tem estas medidas verdadeiramente? Treinadores de topo? Eu, o Kenny Atkinson, tenho esse problema. Há treinadores de topo disponíveis? Essa questão que tu lançaste, que é o Kenny Atkinson nunca foi posto num cenário destes, com super estrelas, com a tal pressão. Ele estava numa fase de reconstrução em Brooklyn, a equipa jogava bem, mas as expectativas até nem eram muito elevadas e ele conseguiu construir a equipa aos poucos e com muita qualidade. Mas eu estou aqui a focar-me exclusivamente naquilo que vi dentro do campo. O Terry Stotts, eu acho que chegou ali uma altura que parecia estar um bocadinho gasto nos Blazers, porque nós percebíamos que eles tinham que defender um bocadinho mais e nunca conseguiram dar esse passo em frente. E até equipas, atenção, os Blazers chegaram a ter plantéis muito, muito interessantes. Mas, sinceramente, para onde é que eu ia? Também não sei dizer. Ia para o Jason Kidd, que deixava ir embora, se calhar, por exemplo. Tens o David Fisdale em casa. Não sei, se calhar não era. Para onde é que tu ias? Eu não sei, mas eu sugeria mudares de equipa, por exemplo. E só rapidamente, e há uma questão. Olha, vai anunciar que já mudou. E nós já falámos. Eu sei que isto é um tema quase tabu, mas eu acho que neste momento da carreira o LeBron James tem que estar num sítio, ou faz sentido estar num sítio onde, sem dúvidas, o lute para ser campeão. E com o atual cenário dos Lakers, eu tenho seríssimas dúvidas, infelizmente, que os Lakers tenham capacidade para construir uma equipa campeã.
E tu falaste do porquê também, a capacidade deles de assinar jogadores, Nada, é só jogadores de nada, contrato mínimo. claro. E, Há uma boa notícia, eu esqueci de dizer. Há uma boa notícia no meio disto tudo, parecendo que não. Continua Este calor na Califórnia. já não pagam ao Walden, que foi a última. Isso acho injusto. Ano Coitado do passado, rapaz, a merecia. No último episódio falámos do Mozgov, agora o Walden também já não recebe dos Lakers. É pena. Deixa-me só dar um toquezinho. Em primeiro lugar. Mais um. toquezinho. Agora vou começar por falar a sério e depois mudo de registro. A meio da viagem. Não gosto que me falas a sério. Falando muito a sério, os nomes que tu referenciaste aí começaram na lista e que entretanto alguns já saíram. Aqui alguns são simples rumores. Vamos ver, portanto, nós temos uma situação de uma equipa famosíssima que vem de uma época provavelmente a mais humilhante, Também foi famosa. A mais humilhante da sua história, portanto foi coisinha pouca, queriam ser campeões, não chegaram ao play-in, portanto foi mais um bocado, eram os piores de todos, portanto não faltou muito. Obviamente a culpa foi do Russell Westbrook. E depois olhamos para aquilo e os responsáveis dos Lakers, na sequência das boas decisões que têm tomado nos últimos anos, sentaram-se, espero eu, que numa boa esplanada da Califórnia. É bom, da verdade. Tem que ser muito grande, porque há muitos conselheiros, tem que ser assim. Só uma coisa. Uma mesa grande. Essas decisões deram um campeonato. Isso aí maravilha, não há. maravilha. Isso aí é verdade. Sim. Mas tudo o resto que tem implicado. Eu acho que continuo não é a nada. achar que aquilo. Preferias abdicar desse campeonato e estar numa situação mais estruturada? Sim. A sério? Eu na altura. Eu na acho que o altura adepto defendi a isso. sério defende isto. Eu na altura defendi isso, porque acho que os Lakers teriam tido um bocadinho mais de paciência e neste momento teriam um conjunto de jogadores incrível para o futuro e com muita qualidade. Provavelmente tinham a melhor equipa para os próximos 6, 7 anos. Provavelmente. Bom, mas olhando para os treinadores, portanto, as pessoas sentam-se, percebem, obviamente, que isto não é nada e que é preciso fazer alguma coisa. Depois de terem mandado embora o treinador, que era a primeira a fazer. E então dizem assim, bom, então qual é o perfil? E dentro do perfil temos, se calhar, treinadores experientes, sim senhora. Se calhar, treinadores inexperientes, sim senhora. Não há como. Se calhar, treinadores que foram já treinadores principais, sim senhora. Então, Alguns que só tenham defensivos. sido, alguns tenham sido só adjuntos. E alguns das faculdades, sim senhora. Mais novos que o LeBron James, sim. Mais velhos que o LeBron James, sim também. Só falta terem um porque nascido em cada estado dos Estados Unidos. Não deve ter faltado mais nada. Ou seja, isto é a prova provada, se era preciso, porque nos últimos anos os disparates são uns a seguir aos outros, eles não sabem o que é que estão a fazer. Ponto. Não fazem ideia nenhuma. E culmina com, temos 3 finalistas. Portanto, começaram nesta lista que nunca mais acabava, parecia a lista telefónica da Califórnia, e a seguir dizem, mas afinal já reduzimos, só temos 3. Mas nós queríamos mesmo, era um que não está entre os 3. Eu gostava, acho notável, ser um dos 3 finalistas para a posição e ouvir, ler, o que nós queríamos era um quarto que não está na lista. Dizia assim, então agora, olha, por mim, podem ir procurá-lo. Mas se acrescentarmos que o quarto que eles queriam é quem é, que não segura aos jogadores, responsabiliza os jogadores quando as coisas correm mal, que só faz disparates, foi o culpado da situação do Ben Simmons, por exemplo. Este ano, a primeira oportunidade de dizer, não, a culpa foi do James Harden, não se esqueceu, e a coisa correu bem também. Portanto, é exatamente a pessoa que faz falta para gerir os tais egos, porque ele, quando teve egos para gerir na mesma cidade, foi um espetáculo, até porque eles nem dormiam lá, cada um vinha no seu avião, aquilo correu muito bem. Portanto, isto é a prova provada, falando muito a sério, que nos Lakers está tudo doido, não sabem o que é que estão a fazer, e eu antevejo que, independentemente do que fizerem, e obviamente eles vão tentar o Russell Westbrook, eu enganava-os, eu ficava com o dinheiro a rir-me deles, ia para a praia todos os dias e dizia, eu não quero jogar, quero só o dinheiro, vou para a praia, porque aqui vou com o Kendrick Nunn, que teve aqui um ano na praia, eu também posso ir. Aliás, teve um ano o Kendrick Nunn, teve o Ariza, teve o Anthony Davis, não teve o ano todo, que houve umas vezes que foi ao pavilhão, o LeBron James também foi à praia muitas vezes. Acho que é uma maravilha. E acho que aquilo que está ali a acontecer não é nada. E o Miguel, só agora falando meio a sério, meio a brincar, eu já tive para trazer aqui ao podcast, vocês são testemunhas, a ideia um bocadinho ilógica no parecer de muitos, mas que nos Estados Unidos começa a ter muita gente a falar nisto, e eu há muito tempo que apontava isto como um cenário. Eu acho que se calhar a solução imediata dos Lakers, ao mesmo tempo que querem se desfazer do Russell Westbrook, mas que tem o tal problema do valor do contrato, eu acho que aquilo que os Lakers deviam fazer era trocar o LeBron James. Primeiro, porque o LeBron James, juntamente com o Anthony Davis, é o jogador mais apelativo da equipa, é o que tem mais valor de mercado, apesar da idade dele, é parecido com o Toton Camon, é mais coisa, menos coisa, mas ele, por um lado, ele precisa de uma equipa que lhe possa permitir lutar pelo título, porque se não vai para a última época, vai para a penúltima ou coisa do género,
E, portanto, esse é que a reconstrução dos Lakers poderá ser a partir ou de escolhas de draft ou de jogadores com qualidade, através dos jogadores que possam evoluir, através dali. Porque o Anthony Davis é aquele que eles pensam que vai ser a cara da equipa durante anos, a menos que não esteja sempre lesionado, e depois o resto é tudo muito bom para embrulhar e deitar fora. Palavras de jogadores, e o Miguel traz um tweet que fala precisamente de jogadores e de trocas. Eu não quis aqui responder à proposta de Luís de troca de LeBron. Eu acho que só isso dava um podcast inteiro. Sim, e podemos trazer futuramente. O Tiago Maia, até isto foi um tweet com profissionalismo total, portanto, diz o Tiago, uma eventual troca de Kyrie por Westbrook trazia de volta a dupla de Cleveland que formava um Big Three com AD. Por outro lado, voltava a dupla Westbrook Kevin Durant, o que seria engraçado de ver. Quem ganhava mais com esta troca do ponto de vista de atacar o título, os Nets ou os Lakers? E sugere logo o Tiago, porque sabe que nós verde, na versão vídeo temos umas placas verde para os Lakers. Desculpa, Lakers verde para LA, Brooklyn vermelho. Quem é que ficaria mais candidato ao título? É muito difícil. Pois, eu acho que eu estou assim um bocadinho como eu fico assim. Lançar indeciso. Eu acho que estamos todos a meio. Sim. Eu e o Ricardo metemos verde, o Luís Avalanche meteu a placa assim a meio. Ou seja, eu e tu apostamos que os Lakers ficarão melhor? Eu acho que sim, porque o Luís me desculpe. Eu para ser coerente, eu sempre disse que a equipa onde o Westbrook seja figura não vai ser campeã nunca. A equipa onde o Kyrie e o LeBron foram figuras já foi campeã. E também já perderam o final. Certo, mas juntando o Anthony Davis, eu acho que agora era preciso o Kyrie jogar 40 jogos não, para jogar. Era preciso uma série de coisas. Percebo aqui a ideia do Tiago, agora o Westbrook com o Kevin Durant. Não sei o que é que vocês acham, mas... Não, eu acho que já deu uma final de competição também. Alto potencial. Não foi mal. Mas depois a despedida não foi... Não foi neste século. De quem? Do Kevin Durant? Não foi neste século, pois não? Não, mas a despedida de quem? Do Kevin Durant? É como a história. O casamento foi top, grande festa, mas quando foi o divórcio valeu tudo. Acho que foi um bocadinho ali que houve um elemento de se quis ir embora depois de ter perdido a final. Pois, e tudo o que isso implicou em termos de falatório, não foi agradável, convenhamos. Eu acho que o Kevin Durant não esteve bem, é a minha opinião sobre isso. Sim, mas a questão aqui é o Russell Westbrook. A questão é quem é que ficava melhor. A questão não é o Westbrook, a questão que está ali é quem é que ficava mais forte. A minha resposta é as outras 28 equipas. Muito bem, ok. Olha, acho que é uma resposta. É uma ótima resposta. É uma resposta, se calhar, que reúne aqui o consenso de todos nós. Obrigado ao Tiago e obrigado a todos os que têm feito chegar temas e para discussão aqui no podcast usando a hashtag NBA na Sport TV no Twitter. Vamos Ricardo, passar... eu só falo dos Lakers em 2028. Não, eu acho que não te safas tão cedo. Vai ser bem mais depressa do que estás à espera. Se tu trouxeste um tema dos Lakers para fechar o episódio. Era o episódio. Não, vamos lá. Siga. Enfim, Avalanche, vamos ao teu tema. Vamos ao meu tema. Agora vou falar bem de alguém também, só para... De alguém dos Lakers? Não. Não. Eu queria falar... Mas era dos Bulls, é por isso. Eu queria falar... Pois é. Eu queria falar de alguém que ainda não está na final da competição, mas já comprou os bilhetes. Está à espera de fechar a coisa. Para surpresa nossa, não fechou à primeira, ou pelo menos surpresa à forma como não fechou. Levou um encosto valente, que não é muito comum. Mas eu gostava de falar... É comum, na série anterior também levou de Memphis um encosto valente. Sei, mas Sem Morant, nós falámos disso também. Eu acho que eles querem fechar os jogos em casa para ter as receitas de mais o pessoal quer ver mais uns jogos. Mais um joguinho. O Steve Kerr é alguém que, enquanto jogador, não sendo uma estrela, nunca foi uma estrela, mas foi um jogador muito melhor do que aquilo que as pessoas pensam. Ele foi sempre útil nas equipas onde jogou. Útil, estou a dizer, ele fazia sempre parte da rotação. Portanto, não era daqueles que estava lá no fundo a bater palmas. Foi 5 vezes campeão enquanto jogador. Portanto, obviamente é porque contribuía. Também teve a sorte de ser treinado, na minha perspectiva, pelos melhores treinadores. Pelo menos desde que ele chegou à NBA, ele foi treinado pelos melhores. Phil Jackson, Greg Popovich. Eu acho que isso, obviamente, também terá ajudado a moldar a sua forma de gerir a equipa e não só os jogadores, as táticas que utiliza, tanto no ataque como na defesa. E depois, embora não seja um tema muito falado, até porque, por alguma razão que também passa um bocadinho ao lado, normalmente ele não aparece nos candidatos a treinador do ano, independentemente do que a equipa faz ou não faz. Ele não é muito considerado, não sei porquê, porque se calhar é tal coisa, é vítima do sucesso normal da equipa quando as coisas estão bem. Mas eu gostava de chamar a atenção para este pormenor, que para mim é um por maior. Com exceção das últimas 2 temporadas, em que
os Golden State Warriors tiveram aquela chuva de lesões afetando das figuras principais, portanto não foi só ter muitas lesões, foi muitas lesões gravíssimas nos principais jogadores e por isso mesmo a equipa não saiu da cepa torta, como se costuma dizer, mas reparem, primeiro ano, estreia como treinador, campeão da NBA, segundo ano, derrotado na final. Depois de fazer 73-9 na fase regular. Pois, também pelo meio. E da essa final, obviamente os Cs valem o que valem, Draymond Green falhou um jogo que era para fechar a final. Provavelmente teria um ganho. Terceira época, campeão. Quarta época, campeão. Quinta época, perdeu na final. Porquê? Porque Klay Thompson e Kevin Durant se lesionaram durante a final. E agora vamos, portanto, com a exceção das duas épocas em que, por exemplo, Klay Thompson não calçou, não é? Para além de outros problemas, de Green, de Curry, etc, etc. Vamos para a sexta temporada semi-completa, porque esta época, eles meia época, não tiveram os principais jogadores também, ou tinham um, não tinham os outros, e estão a uma vitória, que deve acontecer daqui a umas horas, de chegar à final. Ou seja, mais do que se calhar falarmos, e falamos muitas vezes nós e lá fora também, é a equipa dos triplos, é a equipa que corre muito, é a equipa que tem os lançadores mais estranhos de não sei quantos anos, é uma equipa que agora já defende e antigamente não defendia, é uma equipa que não sei o quê. O que é inacreditável é o que eles fazem no playoff. As duas séries de playoff que os Golden State Warriors, sob o comando de Steve Kerr, perderam até hoje, foram duas finais. Ou seja, isto é inacreditável. E com asteriscos. E com asteriscos devido a problemas que tiveram numa dessas finais. Ou seja, eu acho que o Steve Kerr já devia começar a ser verdade. No outro dia dizia aqui temos que dar amor a alguns. Eu hoje fui atrás dessa ideia. Tens muito amor para dar. E acho que devemos todos tirar o chapéu ao desempenho deste senhor, que foi um bom jogador, mas que enquanto treinador aquilo que ele está a fazer é verdadeiramente sensacional, porque não é normal, em 6 épocas, eu já estou a antecipar algo que deve acontecer daqui a umas horas, 6 presenças na final. Não é normal, sendo que agora a conversa mudou um bocadinho, mas naqueles 5 primeiros anos toda a gente dizia que o poder da Liga estava no Oeste. Ou seja, ele não só ganhava ou chegava à final, como teria à partida o trajeto mais difícil para lá chegar. E pelo meio, Kevin Durant apareceu e saiu, Harrison Barnes está no primeiro título, saiu, Matt Barnes foi importante, saiu, Pat Julia, David Lee, Sean Livingston, ou seja, há uma quantidade, David West, uma quantidade de jogadores com qualidade que foram ajudando aqui e ali, Javal McGee, tantos que entraram, saíram e aquilo foi remodelado, foi acertado, foi retocado e os resultados estão lá, mesmo quando, e eu pelo menos era a minha ideia, este ano eu não me parecia, até pelas lesões durante muito tempo, pela idade de alguns atletas, pela inexperiência de outros, não me parecia que eles fossem de todo a equipa com mais probabilidade de chegar à final no Oeste. A grande verdade é que estão, se calhar, a horas de lá chegar e eu queria aproveitar, de facto, para salientar este registro do Steve Kerr, que é notável. Eu quero, obviamente, sublinhando tudo o que tu dizes, quero acrescentar aí que este é o exemplo de uma organização, e sei que não gostas da palavra organização, uma organização que faz as coisas como deve ser. É lógica. Em que o dono contrata as pessoas que são especialistas nas respectivas áreas e sai do caminho deles. Atenção. Sabes qual é a boa notícia disso, Ricardo? Alô Vivek Ranadiv, Sacramento. Sabes qual é a boa notícia disso? É que afinal o problema não está no estado da Califórnia. É verdade. Bob Myers, o General Manager... Eu sabia que isto era o problema de trazer para aqui os Lakers, mas agora não se faz eu estava a pensar no Sacramento Kings. Bob Myers, o General Manager, tem feito um excelente trabalho, quer no draft, eles têm ido buscar uma série de jogadores muito interessantes. Falávamos na altura em que eles trocaram o Wiggins por D'Angelo Russell, quem é que teria ganho essa troca, porque o Wiggins, enfim, era um jogador que deixava dúvidas. Para aquilo que eles tinham foi uma troca perfeita. É que eles, para além de Wiggins, receberam uma pick, sabem o que é que deu essa pick? Jonathan Kuminga, portanto eu acho que não há dúvidas quem é que ganhou a troca. Eu acho que ganhavam logo direto, para aquilo que eles precisavam do Wiggins. Sim. Eu deixei-me só... E só para terminar, o Bob Myers tem feito um trabalho notável, não só no draft, tudo o que eles têm ido buscar ao draft, jogadores de segunda ronda, o Ezeli, posição 30, o Draymond Green, posição 35. Peyton, qual foi a posição? É o Moses Moody, que agora anda a jogar no final. O Peyton, qual foi a posição? Também foi uma posição baixa. Mas o Peyton tem andado outras equipas na G League. Foi rentabilizável. Ali encontrou uma casa e um papel onde ele
consegue dentro desse papel ser muito importante. Portanto, acho que a equipa está muito bem estruturada, tem por norma bons adjuntos que são muito competentes e cada um especialista na sua área. Portanto, bons adjuntos depois como principais, Luke Walton. Mas acho que é meio caminho andado para as coisas correrem bem quando a estrutura está muito bem definida e os jogadores podem concentrar apenas em jogar basquete. Eu até porque este é um tema consensual e não podia deixar de ser, eu reforço aqui só com mais 2 ou 3 detalhes. Primeiro, e para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, aquilo que Steve Kerr fez após o tiroteio no Texas, eu acho que... e antes do jogo, do jogo 4? Acho que pode parecer um detalhe, mas cada vez mais, e o Greg Popovich também é um treinador que é, devido à vertente humana, devido a quem é como indivíduo, não só como treinador, Steve Kerr eu acho que é mais um exemplo desses. Além de ser extremamente competente naquilo que é o seu trabalho, tem um lado humano que, no fim do dia, puxa sempre as coisas para o seu lado. Nós falávamos isso durante a transmissão do jogo e não é só o lado humano. É um homem sério. É ativista, é alguém que se envolve na comunidade, é alguém que quer que os seus jogadores estejam envolvidos. Aliás, os Golden State Warriors publicaram esse vídeo da conferência de imprensa pré-jogo, antes do jogo 4, em que o Steve Kerr se recusou a falar com jornalistas sobre basquetebol, porque o que interessava ali era e dizer que estava farto de apresentar condolências a famílias por causa da inação de senadores que podiam mudar, sobretudo, a lei das armas nos Estados Unidos e de facto, quer dizer, depois ele publica isso, os Golden State Warriors publicam isso e o Steph Curry logo a seguir partilha a publicação dos Warriors a dizer: espero que hoje vejam tantas vezes o jogo e os highlights do jogo como veem esta declaração do nosso treinador. É gente que está bem na vida. Bem na vida no sentido de saber o que é que andam a fazer. É um líder de homens. Claro, exatamente. E isso no fim do dia, e cada vez mais... eu diria que não é muito fácil, é relativamente fácil, mais a mais na NBA, quer dizer, encontrar treinadores competentes na NBA, quer dizer, não devia ser dificuldade pelos valores que conseguem pagar, pelo que toda a gente quer lá estar. Agora, isto é um extra e não é por acaso que o Greg Popovich é um dos melhores sempre, não é por acaso que o Phil Jackson, que era uma pessoa capaz de lidar com pessoas tão extravagantes como o Dennis Rodman, também tinha posições deste género. Isso não é, as pessoas podem pensar, isso não tem nada a ver, isso é, tem tudo a ver, e a forma de puxar os jogadores para o seu lado. E só para rematar, falaste nos 2 anos em que eles estiveram a penar, mas esses 2 anos não foram perdidos. Não, estiveram a trabalhar para... Jordan Poole hoje é o resultado do trabalho desses 2 anos. Uma das razões. Quantas equipas nós temos na NBA que elegeu-se o A e o B, isto é para esquecer? Não. Eles aproveitaram, solidificaram-se, foram à procura de peças que podiam, quando os outros regressassem, encaixar e o trabalho está aí. Portanto, é mais uma lição para organizações, e falámos de uma antes. Falámos de 2 do mesmo estado. E que é assim que se trabalha. Claro. Mesmo quando esta época não dá para chegar ao título, não dá para chegar aos playoffs. Tem que servir para alguma coisa. O que é que nós vamos tirar daqui? E eles tiraram muita coisa e estão a recolher os louros. Nós recolhemos também tweets na hashtag NBA na Sport TV e o Avalanche esta semana traz um tweet da Helena Machado. Sim, é um tweet que tem a ver também com um tema que nós até diariamente nas transmissões vamos abordando. E trouxemos para aqui... E já trouxemos algo parecido. Exatamente. Que tem a ver, que a Helena diz que, como a minha equipa não foi aos playoffs, deve ser dos Lakers, não sei. E vai, Helena. Não, portanto, ela diz que vê os jogos de uma forma mais racional, menos emotiva, o que, de facto, normalmente ajuda a ter um certo distanciamento, e gostava de jogos 7, mas com um pouco mais de equilíbrio. E de facto, ela depois até brinca ali, que hoje jogo eu, amanhã jogas tu. Mas é uma excelente saída, porque nós já tínhamos falado disto. Os dias vão passando, os jogos vão continuando tanto a este como ao oeste. E de facto o que nós vamos... Mas tens a ideia que se acentuou agora estranhamente? Eu acho que se acentuou mais a cena nessa. Miguel, eu só a comentar já lá vão 20 anos, fora os anos em que não comentava e que acompanhava. Eu não me lembro de uma coisa destas. É que não, se acentuou, mas mesmo já dentro deste playoff, ou seja... Sim, está pior agora. Eu acho que agora está mais notório, não é? E não era suposto. E estamos na final de conferência. Aqui deveriam ser, em teoria, pelo menos a maioria, jogos mais rasgadinhos, mais decididos na parte final, com as equipas com conhecimento muito, muito forte, a apostarem as fichas todas para chegar à final da competição. Sim, por vezes até chegamos a jogos muito encaixados, porque as equipas de facto já têm esse conhecimento, claro, e é difícil... E acaba por ser normal, uma superioridade difícil surpreender, a trazer ali uma cartada nova. O que nós estamos a ver e depois isto o que é que eu acho mais curioso?
curioso é que temos isto numa série que está 3-1 e que, enfim, se tivesse ficado 4-0 eu acho que ninguém ficaria admirado, embora a atenção, Dallas ganhou e ganhou bem, foi muito melhor, mas temos isto numa série aparentemente desequilibrada e temos isto numa série que está equilibrada. O jogo de Boston Miami, o 4, o 18-1 é uma coisa não faz sentido, aliás, foi um sentido. recorde de franchise negativo do Zito, porque foi uma coisa mas isso acontece quando dias antes, horas antes, foi um recorde qualquer ao contrário para o outro lado. Portanto, não há um jogo em que entremos nos últimos 3 minutos e esteja um ponto acima, um ponto abaixo. Não há nada. Quer dizer, isto, quando estamos, ou seja, isso tem pouco a ver com playoff. Isso não tem nada a ver com playoff. E se na primeira ronda, hipoteticamente, isto aqui e ali pode acontecer, porque normalmente há sempre uma ou outra ronda mais desequilibrada, não é normal chegarmos às meias finais de conferência e às finais de conferência e o pessoal vê os primeiros 5 minutos e, grosso modo, já sabe quem vai ganhar. Pois, é estranho. Eu acho que houve aqui também um conjunto de razões que levaram a isto, mas, de facto, o mais estranho é, todos os anos achamos que a primeira ronda dos playoffs é aquela ronda em que vai tudo despachado 4-0, cabazes por todo o lado e de repente na segunda ronda é que começam os playoffs a sério e este ano foi ao contrário. As primeiras rondas foram mais emotivas. Por isso é que nós dissemos, eu e tu na altura até dissemos que tínhamos achado que o equilíbrio estava lá e que... Sim. Eu sempre achei que não. Não, mas mesmo a série entre Boston e Miami acaba por estar muito marcada por lesões e eu acho que esse é outro tema que vai ser levantado aqui. O Mark Cuban já fez questão de o levantar. O facto de terem introduzido o torneio play-in Vamos ter mexidas. E do play-off estar a ser jogado noite sim, noite não, noite sim, noite não, para as mesmas equipas, acaba por ter impacto também no corpo dos jogadores e eu acho que isto vai ter que levar aqui um ajuste para o futuro. Poder ter impacto é uma coisa, o poder se calhar rever se isso faz todo o sentido, querer justificar principalmente com isso o desequilíbrio nos jogos, então a equipa que está mais massacrada fisicamente perde os jogos todos, isso seria, como é que eu ia dizer, uma justificação mais ou menos lógica. Agora é assim, hoje ganho por 30, amanhã perco por 30, tem a ver com o facto dos jogos ser 2 em 2 dias, não me parece que a justificação encaixa. Por exemplo, na série de Boston com Miami, tens o Jimmy Butler a começar o jogo, sai ao intervalo porque tem o joelho inflamado, já não joga na segunda parte, quer dizer, o Jimmy Butler para não jogar é porque está mesmo incapacitado. Claro. O Tyler Hero não joga um jogo, vem no jogo a seguir, o Kyle Lowry não joga um jogo, vem no jogo a seguir. Ricardo, isto tudo tem influência, obviamente. Eu acho que se ele estivesse incapacitado, que foi a expressão que tu utilizaste, não jogava passado de 40 horas. Não é? Acho eu. E não tinha jogado uma inflamação no joelho, aquilo é drenado. O Tatum saiu aos gritos do meio do campo, parecia que tinha ficado sem ombro e passado 5 minutos estava lá e parecia que estava tudo bem. Sim, mas isso foi uma consequência do jogo. O Smart saiu todo escangalhado, a seguir voltou, mas no jogo a seguir já não jogou outra vez. Dissemos logo que ele ia acabar o jogo, mas possivelmente um entorse que foi, e esse foi bem visível. Eu acho que isso são questões diferentes e que não justificam a oscilação dos desempenhos e dos resultados. Seja como for, esperamos que a final da NBA pelo menos nos possa trazer um bocadinho mais de emoção dentro da própria eliminatória, dentro da própria série. Está feita a revista pelos vossos temas. Eu trago um tema para esta semana e que tem a ver com prémios, que é sempre uma boa discussão para termos em podcast. Ganhaste algum? E a malta, não ganhei nenhum prémio. Ainda? Não ganhei nenhum prémio. E na ressaca dos prémios que foram atribuídos recentemente, todos os prémios individuais, na ressaca do anúncio da NBA de que haverá prémios de MVP pela primeira vez para as finais da conferência, já vamos falar sobre isso, já vou pedir a vossa opinião também, mas uma discussão que eu gostava de ter convosco é uma discussão um bocadinho mais abstrata aqui e que tem a ver com prémios que nós eventualmente gostaríamos de ver acrescentados à lista de prémios individuais ou coletivos, seja lá o que for, da lista atual. Portanto, existe prémio de MVP, Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, o melhor rookie, o melhor suplente. Se pudéssemos acrescentar um prémio, que prémio é que vocês acrescentariam e porquê? Eu acho que a NBA já tem aqui um leque bastante interessante de prémios individuais e tive aqui a fazer uma ginástica de cabeça, sinceramente, agora com o acrescento destes 2 prémios, eventualmente um MVP dos playoffs totais, não é? Totais, eventualmente, e se calhar, por que não, um Most Improved Coach?
Ok. Um prémio treinadores para também treinador, mas um Most Improved para durante para um treinador durante a própria época mudar o cenário de uma equipa. O Willie Green começou muito mal e depois vira a equipa. Temos falado muito do Taylor Jenkins. Não foi o treinador do ano. Podia ter sido. O que ele melhorou de uma época para a outra. Mas isso é um prémio para 2 anos. É isso? Mas é como o Most Improved. Tens de ter sempre, exato, tens de ter sempre uma ponto de comparação. Partida, Eventualmente, porque há treinadores que o Taylor Jenkins não ganhou mais 3 ou 4 jogadores e a equipa ficou completamente diferente. Ele com a mesma base, mas agora é um prémio que logo à partida se calhar estaremos a falar de 3 ou 4 treinadores só, 5 ou 6, não sei, depende do ano. Mas eu acho que a NBA, esse do MVP para os playoffs, podia ser uma opção interessante. Acho que sim. MVP Playoffs. Eu antes de dizer o prémio que criava, não sou muito favorável ao MVP para o playoff, porque à partida será dificilmente será muito dificilmente não será alguém da equipa que ganhar a final e muito provavelmente o MVP da final. Pode não ser MVP de finais. Mas muito dificilmente não será. Mas isso faz uma coisa, define-se um número mínimo de jogos. Ok, mas aí então vais bater no, provavelmente... O Iguodala nunca seria o MVP dos playoffs. Pois não. Nunca. Para mim ainda final. Mas em muitos anos provavelmente... Vai haver muito choque. Vai coincidir. Aliás, eu acho que já vai haver muita coincidência, provavelmente, entre o melhor da final de conferência e o MVP, portanto... Já vamos falar sobre isso. Qual é que era o prémio que tu acrescentarias? Eu acrescentaria, porque concordo com aquilo que o Miguel disse de entrada, acho que a NBA já, de alguma forma, abarca quase tudo, e eu sabendo que há um prémio para o General Manager, eu introduziria um prémio para a organização, ou seja, eu acho que pode haver um General Manager que faz um trabalho notável, mas ter um treinador que enfim, podemos ter um treinador muito bom, mas o trabalho que o General Manager fez em auxílio do treinador, de recrutar jogadores, de fazer escolhas do draft, de ser mau. Eu acho que a organização, o desempenho dentro do campo, os resultados, o que é que o front office fez ou não fez, o que é que o treinador e a sua equipa técnica conseguiu melhorar ou não melhorar, e depois até envolver, se calhar, tudo. Analisar o conjunto, o dono da equipa, os próprios adeptos, ver as equipas enquanto um todo. A organização. Acho que poderia ser interessante, até porque abriria espaço para questões não só desportivas, até do ponto de vista social, também poderem ser mais levadas em linha de conta. Acho que isso poderia ter algum sentido, porque de resto acho que, podendo acrescentar aqui uma coisa ou outra, eu tenho dúvidas sobre esta entrada do prémio das finais de conferências, da mesma forma que teria, percebendo a ideia que o playoff não é a fase regular, mas um prémio para o playoff também, porque depois lá está, era o melhor jogador, então e porque é que não seria também o melhor defensor? Por hipótese, não é? Se é para o playoff, também devia haver um melhor defensor e também devia, se calhar, melhor não sei o quê, não sei. Tenho algumas dúvidas em introduzir-se aí muitos prémios, mas a organização acho que ficava engraçado. Muito bem, o prémio que eu acrescentaria à lista, e seria para a lista dos prémios de fase regular, à semelhança dos outros que foram anunciados nas últimas semanas, seria, tal como existe um Defensive Player of the Year, o melhor defensor do ano, o Offensive Player of the Year, ou seja, o melhor atacante do ano. Eu acho que era um prémio que não percebo porque é que a NBA não tem, que é tão a promover os highlights, de ter regras que beneficiam os jogadores ofensivos, e acho que é verdade que o prémio de MVP muitas vezes beneficia jogadores que ofensivamente têm mais números e que muitas vezes são números ofensivos. O MVP não é de um jogador que marque 5 pontos, não, ou 10. Sim, não é. mas há muitos jogadores. O Defensive Player of the Year é um prémio que muitas vezes é atribuído a jogadores que no ataque fazem muito pouco ou que têm uma intervenção muito residual nas suas equipas. Mas também há jogadores que têm a dimensão contrária, jogadores que atacam muito e defendem pouco. Estou a tentar criar um prémio para Trae Young e James Harden poderem degladiar-se para poderem receber um prémio, na verdade. O melhor árbitro fazia sentido. Mas o Zach Zarba ia ficar farto. Não estão uma vitrine muito grande para receber sempre esse prémio. Ou davas ao Tony Brothers? Não, podia haver empate, não é? Tinham todos os Foster não é trabalho. Scott Foster. Agora falando a sério, acho que se distingue jogadores, se distingue treinadores, se distingue dirigentes, também acho que não vinha mal ao mundo se distinguisse árbitros, sinceramente. Sim, é também... Fazem parte do jogo também.
podia ser pensado. Muito bem, inventámos prémios, mas antes de passarmos para... Já ligaste para o Adam Silva? Não, estamos aqui a fechar o podcast. Mas tu tens o número dele? A seguir é já. Antes de fecharmos isto e passarmos para o tweet, só uma nota de rodapé muito rápida sobre os prémios da MVP de conferência. Só pedir-vos, e estamos ainda a meio das finais de conferência, se algum destes prémios recém-criados, o prémio Magic Johnson no Oeste e o prémio Larry Bird no Oeste, poderá ir para um jogador que não seja uma das grandes figuras da equipa. Eu acho no Looney, não é? Looney, Wiggins. O Wiggins nesta altura, porque o último jogo do Looney não foi bom. O do Wiggins também não foi bom, mas foi melhor. Acho que o Wiggins, embora eu acho que vai dar quer, mas acho que o Wiggins estaria na corrida, sim. No Oeste dá para fugir a Butler ou Tatum? Eu diria que poderia dar se não fossem as lesões. Eu acho que, por exemplo, o Robert Williams, o efeito que ele tem tido, é verdade, tem sido muito considerável. Ou seja, agora vamos dar um título a um jogador que joga hoje, não joga amanhã. Não descartava Brown. Mas olha, se fosse na série anterior, o Al Horford, não sei se não limpava esse por exemplo, contra os Milwaukee Bucks. Não descantava Jalen Brown. Está a jogar bem, também. Porque o Adebayo, quando vê o Robert Williams, também se encolhe. Fica com vontade de ter um cãozinho ali ao lado. Sim, ou dois. Muito bem, vamos passar para o tweet que eu trouxe esta semana, que é um tweet do Nuno Rodrigues, e que o Nuno Rodrigues pergunta: que peças faltam aos Dallas Mavericks para competirem verdadeiramente por um campeonato e pelo topo da Conferência Oeste? Ele lança outra questão: Brunson é uma peça importante para o futuro dos Mavs ou deverá ser utilizado como moeda de troca para irem procurar um posto All-Star, que é de facto a grande lacuna da equipa? Esta última questão vou colocar-vos para usarmos as nossas placas do verde e do vermelho. Brunson verde ou usar Brunson como moeda de troca e buscar um poste? Brunson verde. Mantemos todos Brunson na equipa de Dallas. Eu, para mim, primeiro, e nesta altura, com o nível que a equipa competiu este ano, eu fazia um pacote com Dinwiddie e com Tim Hardaway Jr. Tentaria. Só pensei que ias para o Powell, fiquei preocupado. O Powell anda por ali, é o Powell. Eu não sei se a Ciana, a nossa produtora, nos pode arranjar uma fotografia de Dwight Powell para pôr atrás do Luís Avalanche em todos os episódios do podcast. Eu iria aqui, sei lá, jogadores que possam encaixar, mas eu ia para um... Acho que esta equipa jogar com um poste, acho que também vai fugir um bocadinho do seu registro. Que poste é que poderia encaixar ali? Achas que um poste no perfil de Gobert fazia sentido ali? Ou achas que alguém mais atlético como Capela, que estivesse disponível para uns alley-oops do Luka, que não precise tanto de bola? Não precisa de bola, mas o Gobert não precisa de bola. Ele não consegue criar nada de costas para vocês. A minha dúvida era se era um poste ou se era um jogador estilo Pascal Siakam. Um 4,5. Um 4,5. É a minha dúvida. Mas a questão é que eles têm o Maxi Kleber que pode fazer esse papel. Não sei, mas o Paulo, se calhar, é a vida dele e ficavas com o Maxi Kleber como uma alternativa. E não preferias ter dois jogadores de perfil completamente diferente, um verdadeiro poste e um Maxi Kleber para jogar em small ball e para poder jogar de maneira diferente? É outra hipótese. Eu iria mais por aí. Não sei, mas eu vejo o Doncic joga muito de qualquer maneira, mas estou a achá-lo muito confortável neste registro do pessoal a abrir e ele ter espaço para jogar. Muito bem, mantemos Brunson. Por um 5, um 4,5, iria por aí. Um Adebayo. Sim, um Miles Turner, não? Eventualmente. Porque defensivamente também ia trazer muita coisa, tiro exterior, ali não se mete muito lá para baixo, é um problema. Houve vários telespectadores que fizeram esta questão. Eu trouxe a do Nuno Rodrigues, mas havia um telespectador que falava de um Nemias Queta, por exemplo. Para mim é sempre uma boa solução para várias equipas. Sinceramente, não digo. Atenção, eu já estou farto de dizer isto. Não estou nem a brincar, nem a ser patriota e exagero. Acho que de facto fazia sentido. Não acrescentámos muito, mas para juntar ao disparate, isto aqui é um parênteses rápido, o ir buscar 2 postos veteranos e não jogar nenhum. Se calhar vai-se buscar um veterano e um jovem que vai entrando na rotação, por exemplo, e pensei logo no Nemias, não disse nada. Muito bem. Olha, estavas a dizer isso e eu estava a lembrar-me do JaVale McGee para Dallas, por exemplo.
Eu acho que Javel McGee, a titular, jogava mais do que Sim, mas eu o acho Dwight que aí- Powell, de certeza. Mas eu acho que aí, Ricardo, a acrescentar ao que tem, porque o Javel McGee seria sempre um jogador barato e acho que não tinha que mexer na estrutura Sim, da sim, equipa. sim, Eu sim. penso Aí aqui, podiam Porque eles- acrescentar. Porque eles também vão abrir os cordões à bolsa com o pois, Jalen eu Brunson. aqui pensava mais, exatamente. E aí, se calhar, Dinwiddie e Tim Hardaway, que têm contratos. Podem ser usados como moeda de troca. Eu- Muito bem. sim. Vamos fechar o programa, o podcast desta semana e trazemos todos um buzzer beater, um último lançamento, um último destaque. E estávamos a falar dos Lakers. Miguel, podes trazer o teu buzzer beater? Posso, e ao final eu disse que era só em 2028, mas esqueci-me Sim. que estava aqui a fechar. Fazemos uma viagem no tempo. Promessas. Eu sei que o Luís Avalanche agora vai puxar do lenço e limpar a lágrima. O Zé Clavino vai dizer que gosta muito dos Lakers, imagine-se. Eu também gosto. E eu e o Luís Avalanche já fizemos um negócio. Portanto, os Bulls assinam com o Zé Clavino, metem o rapaz no avião para LA e nós, o Westbrook, com o Sorota e tudo. Isto está feito. Isso fez ele sozinho. E tu aceitavas, tu disseste que recebias aceitava. de braço aberto. Tu disseste que aceitavas. Não, eu fazia É verdade, é fa- verdade. Bem, eu Não. tenho que revelar aqui conversas privadas. não. Tu disseste que aceitavas. Não estarmos em eu- Patrick Beverly. Eu faço um negócio diferente. Eu incluo o Lonzo, porque vocês. Ainda mandas mais. Siga. Mas eu vou explicar. Vocês é que acharam que ele era grande Não jogador. achei nada. O Tay também quer. Vocês é que o foram buscar para a NBA, não foram os Bulls, para não. Então fazíamos assim: vai o Lavine, vai o Lonzo e depois veio o Anthony Davis. Se ele passar no exame E médico. já estás a. Se passar no exame Falámos, médico. foi no Westbrook o Lavine. Lavine, se fizer uma obra de caridade pelos Bulls, que é assinar, que é para terem qualquer Olha, coisa de volta, leva o Então, e qual é a obra de caridade dos Lakers se não tem dinheiro para lhe pagar? Qual é a obra de caridade? O Lavine, não tem? Eu gosto tanto quando o Por isso Avalanche é que estamos a arranjar a solução. eu Mas gosto por isso tanto é que quando o estamos- Avalanche fala contigo como se fosses tu o Rob Pelinka. E eu gostava. que tivesses Mas culpa o Lavine daquilo tudo. é que tem que fazer uma obra de caridade dos Bulls, que é assinar para uma troca. Os rapazes que não têm dinheiro, nem resultados, é que querem o Lavine de borla. Dinheiro, Tá isto bem. é mal distribuído. Avalanche, pronto, tá vamos bem. até à Grécia para o teu buzzer beater. Tá bem. Vamos até à Grécia, porque eu tropecei num tweet que fala de algo que me pareceu muito interessante, que é, consta que Giannis Antetokounmpo, depois de lhe passar um bocadinho da Ásia, de já estar de férias na NBA, estará a preparar-se para disputar o Campeonato da Europa. E eu acho que, se não tinha dúvidas, que depois da eliminação, Giannis Antetokounmpo iria fazer tudo durante as férias para, na próxima temporada, regressar na máxima força e ir outra vez à procura do título e até do título de MVP do ponto de vista pessoal, acho que, a confirmar-se que ele está disponível para jogar o Campeonato da Europa, é a demonstração da sua sede de vitória, do seu altíssimo profissionalismo e da vontade de querer ser o melhor em todos os lados. E eu acrescento, e do respeito agradecimento muito que ele isso. tem À Grécia e a um país que fez tudo recebeu por ele e ele e pela à família. dele. E ótimas notícias para nós que gostamos de basquetebol europeu também, poder Pois, um desfrutar europeu com do Giannis. Antetokounmpo no europeu. E é bom que ele quebre o molde das estrelas da NBA que Estão cansadas. recusam E ir à estão seleção cansadas. para poupar o seu corpo. Acho que é um excelente buzzer beater do Luís. O meu buzzer beater é diferente, é um verdadeiro buzzer beater, porque eu trago um print screen Traz o relógio. que o nosso telespectador Rui Mota partilhou connosco numa conversa que tivemos no Twitter por estes dias, e na parte de baixo deste print screen Para o pessoal que aparecem... está lá em casa, estamos a ver um relógio. para já. Estamos a ver o relógio e na parte de baixo, isto basicamente é um print screen do Rui Mota em que ele nos mostra os alarmes que tem durante o dia. Portanto, às 9 da manhã tem um alarme para ele sair da cama, não é? Portanto, está ali com uma expressão que é bem elucidativa, que é para sair da cama. Pouco satisfeito. Pouco satisfeito. Um bocadinho antes, às 6h55, acordar o rei dos miúdos, não é? Basicamente é isto, levantar os miúdos para os miúdos irem para a escola, depois ele volta para a cama, por isso é que fica chateado. Mas na verdade ele tem ali um terceiro alarme, Que é o mais importante. E que é um alarme que fez as minhas delícias esta semana, que é um alarme para 1h40 da manhã para ver a NBA. E Eu gosto dos 20 minutos de preparação. Sim, e depois eles explicam, para o jogo despertar. era às 2. Que é para ter mais 10 O minutos jogo era... para depois. Não, é para carregar no snooze, não é? Durante Claro, 5 minutos. Enfim, um despertador para 1h40 para ver um jogo da NBA, e isto acaba por Isto ser merecia um espelho. prémio também. Isto merece um prémio.
prémio? Bem, um prémio que é um prémio, se calhar, extensivo. Também ter um prémio para o adepto do ano. É um prémio extensivo a muitos adeptos e muitos telespectadores que nós temos, que fazem o esforço, abdicam de tempo de descanso, abdicam de, se calhar, de uma boa noite de sono para nos fazerem companhia, para acompanharem, para verem esta paixão e o jogo que tanto gostam e que em Portugal é horas, às vezes, um bocadinho impróprias. E abdicam de perceber o que lhe dizem na escola no outro dia de manhã. No emprego. É verdade, abdicam de muita coisa, põem em causa a produtividade deste país, mas com um objetivo que eu acho que merece pôr em causa a produtividade deste país, que é ver a NBA. É uma doença muito salutar. Um agradecimento ao Rui e a todos os Ruis que nos acompanham todas as noites. Muito obrigado a todos. Ponham lembretes ou não no telemóvel. Sim, ponham lembretes ou não. Alguns que fazem direta, que façam um aquecimento de 20 minutos com um balde de café, como todas as noites nos oferecem café. Portanto, um agradecimento a todos eles, porque de facto sem vocês não faz sentido nenhum. Obrigado a quem acompanha todas as noites a NBA na Sport TV. Obrigado pelos vossos contributos e cá estaremos na próxima semana para mais uma edição do podcast NBA na Sport TV.